O que você estava falando em relação de realidade paralela é o que a gente chama de psicose. Quando a pessoa cria uma outra realidade em que a maioria não vive aquela realidade e ele passa a acreditar piamente naquilo, isso é o que a gente chama de delírio. Delírio é uma certeza absoluta que a pessoa tem de uma realidade que só faz sentido para ela. Isso é muito típico da psicose. A maior psicose que tem é a esquizofrenia. Tem um componente genético? Tem. A gente herda o gene da esquizofrenia e precisa de um gatilho para abrir. Por isso que se discute tanto a legalização das drogas, porque quem tem genética para esquizofrenia, as drogas podem realmente ser a porta que abre para as abrir, drogas. não para cuidar. Caramba. Não é para criar, é para abrir. Se ele não tiver aquela genética, por exemplo, se todo mundo pudesse ser submetido a um teste genético para saber se tem o gene da esquizofrenia ou da psicose, ok. A pessoa podia ir lá, não, eu não tenho, ok, eu Mas posso... não se sabe ainda qual é esse... A gente tem uma ideia. Existem testes genéticos, mas muito é? caros, que você dá um indício se você tem aquela genética. Predisposição. Predisposição, isso também para alcoolismo, isso para dependências em geral. Existe hoje. Para bipolaridade, que tem uma marcação genética muito grande. Então, assim, o que você está falando, a realidade paralela, ela, quando a pessoa passa a viver em função daquilo de uma forma... sofrida, isso é uma psicose. Entendi. Agora, quando a gente imagina que essa realidade que a gente está vivendo é uma realidade de manipulação e que, de repente, a gente quer viver outra realidade, não. Quando a gente tem essa percepção de que existe uma massa e que a gente não quer fazer parte disso, isso é pelo contrário, você está despertando a tua consciência. No caso do Fratura que ela falou... Foi um trauma tão grande na vida que ele dele criou uma outra realidade para não lidar com a realidade que foi perder. O trauma isso acontece mesmo? Pode acontecer. Mas aí a pessoa tem que ter a genética para a esquizofrenia. Que foi o que aconteceu com ele, pelo que vocês estão falando. Porque, assim, aquilo foi o gatilho. Aquele trauma foi o gatilho. Ilha do Medo também tem isso, né? Do Leonardo DiCaprio. Aliás, filmaço, hein? Não vou falar mais, mas assistam esse filme. Sim, mas você entende que, tipo assim, tem que acontecer alguma coisa muito pesada. Porque, assim, quantas pessoas passam por situações horrorosas e não abrem? Porque não tem a genética. Exato.